E a Bíblia diz que Noemi e seu esposo foram para Moabe. E Noemi chega lá e diz, olha, eu estou amargurada. Não me chamem mais de Noemi, me chamam de Mara, eu sou amarga. E esse versículo, né, quando ela diz, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, é um versículo que fala de ingratidão. Sabe, Noemi estava num momento tão sofrido que ela fala, aquilo que ela expressa nos seus lábios é uma ingratidão. Noemi, ela estava tentando encontrar um culpado e ela encontra Deus. Ela diz, como assim? Eu vim para cá e eu estou me sentindo, sabe, amargurada, eu estou sofrida. E lá no passado, em Êxodo, quando a gente lê Êxodo e o livro de Gênesis, nós vimos que Deus fez uma aliança com Abrão. E é muito lindo porque Deus é um Deus de aliança. Quando eu sempre mentorio casais, eu falo assim que o casamento ele não é sustentado somente pelo amor, pelo sexo, pelo dinheiro, não. O casamento é sustentado por uma aliança. Pelo voto que você fez ao seu marido e à sua esposa. É esse voto, é essa aliança, né? Que é um símbolo, mas é essa aliança que você subiu ao altar e você consagrou aqui a sua vida. Né? A nossa filha vai casar agora. E ontem eu estava falando lá no industrial, ela disse assim, mãe, eu não abro mão de você e meu pai fazer o nosso casamento. Então é muito bom, porque os filhos conhecem o nosso casamento. Os seus filhos conhecem o seu casamento. E é muito bom porque eu gosto muito de falar que não existe filhos doentes, existem casais doentes. Então, nós precisamos, como casais, né, buscar a nossa cura para que a nossa família seja curada. E aí você vê que Deus tirou o povo do cativeiro do Egito, libertou o povo do Egito, e aí eles começaram a caminhar pela terra prometida, mas sempre murmurando e sempre culpando alguém que era Deus, porque isso é o homem. Nós queremos achar um culpado das nossas escolhas, nós queremos achar um culpado das nossas fraquezas, sabe? E eles esqueceram de uma promessa, porque tinha uma promessa da terra prometida. Eles não podiam ter murmurado, porque quando Deus lança uma palavra para você, você tem que tomar posse dessa palavra. Você tem que caminhar em rumo à terra prometida e dizer, Deus, eu tomo posse da palavra que foi liberada sobre a minha vida. Porque o diabo, ele quer entristecer o seu coração. O diabo quer dizer para você que não vai acontecer o teu milagre. E aí você fica paralisado. Noemi, ela estava paralisada. Sabe, no meio do caminho, eles se corromperam e fizeram o que não agradava ao Senhor lá no meio do deserto. Porque nós entendemos que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que aquele que esteja sujo, suje-se mais. Mas aquele que esteja santo, se santifique mais. E hoje eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Qual tem sido a sua prioridade? Tem sido o reino de Deus? Qual tem sido a sua prioridade? Construir riquezas na terra? Ter momentos, sabe, muito abençoados de amizade, de sentar em mesas, é bom demais, mas qual é a tua principal prioridade hoje? Sabe, o Senhor, Ele quer usar o povo dEle, Deus quer usar você. Nós temos visto que Deus tem derramado na vida do pastor Rafael, né? Eu olho para o Rafael, meu filho, eu digo, Deus, esse menino nasceu do meu ventre, esse menino sofreu tanto, né? Eu e ele, quase a gente morreu na sala de cirurgia. Eu tive o Rafael, comecei a ter crise com 5 meses de vesícula e fui internada várias vezes com a barriga desse tamanho e sentindo dores. E o Rafael, eu sentia meu filho quase morrendo dentro do meu útero, mas eu sempre dizia, Senhor, ele é teu servo. Senhor, essa criança é consagrada no teu altar. Eu não aceito a morte para o meu filho, eu não aceito que o anjo da morte, que ele morra dentro do meu ventre ou depois. Eu consagrei o meu filho, eu orava todos os dias. Sabe, eu não tinha entendimento há 33 anos de unção, de óleo. Hoje o Pietro está aqui. Cadê o Pietro? Saiu, né? O Pietro comigo, todo dia eu unjo o Pietro. Todo dia eu oro pelo Pietro. Tem vezes que eu vou orar, ele está dormindo já, chego atrasada, né? E ele, mãe, o que é isso? Eu digo, é oração, deita aí. E eu taco óleo na cabeça dele, não sei como é que ele não amanhece cheio de óleo na cabeça, né? Vai tomar banho. Mas todo dia eu oro pelo meu filho, todo dia profetizando a cura dele, a bênção sobre a vida dele. E assim eu fazia com o Rafael. Então nós, mães e pais, temos autoridade. Ei, oração de pai e mãe tem intervenção divina. Não desista dos seus filhos, não desista. Sabe, aqui a gente vê as noras de Noemi, voltando para a história de Noemi, deixando o deserto um pouquinho de lado.
Mas Ruth e Orfa tiveram a mesma oportunidade. Elas estavam vivendo um momento crítico, onde os maridos morreram, onde o esposo de Noemi morreu. E elas poderiam ter seguido a sua sogra, mas as escolhas foram diferentes. Seguir Noemi para a terra do pão em Belém, elas disseram, não, eu vou voltar para a minha cidade e eu sigo com a minha sogra. Porque Noemi disse, filhas, voltem para a casa dos seus pais. Eu não tenho mais filho para vocês, vocês não têm com quem casar, sabe? Eu não tenho mais esperança, então vocês precisam voltar. Mas Ruth decide caminhar com a sua sogra. Sabe, às vezes eu fico pensando, quer conhecer os amigos de verdade? Quando a sua mesa está vazia, você conhece os amigos de verdade. Sim ou não, gente? Sim. Quando nós passamos por desertos, nós conhecemos os amigos de verdade. Porque muitas pessoas se aproximam de nós quando nós estamos em tempo de fartura, no tempo que estamos desapontando, mas amigos de verdade, eles estão em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. E Noemi começa a perder tudo em Moabe. E a história você conhece, ela perde o marido, os filhos, morre todo mundo. E ela diz, hoje o meu nome é amargo. E ela sente o preço da desobediência. Sabe, quem lembra aqui do filho pródigo? Né? O filho pródigo também é um ensinamento muito para a gente. Porque ele tinha tudo, ele morava na casa do pai. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas o coração dele foi longe, saiu longe da presença de Deus. E ele diz, olha, ninguém me dá nada, ninguém me dá meus bens, eu vou embora daqui. E aí a cultura judaica, você não entrega bem se o pai e a mãe não morrer. Você não divide os bens. E aí o pai diz, não, beleza, eu vou entregar os seus bens. Fica tranquilo, filho, vai viver o que você quer viver. E a palavra diz que o pai entrega os bens e ele vai para terras estranhas. E ele se corrompe, come com porcos. Ele perde a dignidade, sabe por quê? Porque é isso que Satanás faz quando nós estamos longe da presença de Deus. Perdemos a nossa dignidade, sabe? Satanás, ele quer destruir o teu chamado. Satanás, ele quer dizer para você que as coisas do mundo são muito mais importantes do que você estar aqui hoje pagando o preço, do que você vir para a casa de Deus, para você se encher da presença de Deus, para você ter um combustível da presença de Deus, para poder você enfrentar as dificuldades do dia a dia. Gente, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Munguba Júnior, ele sempre diz que no dia que ele subir no altar, ele não sentia as pernas dele tremendo, e ele sentir a dependência de Deus, ele virou um profissional gospel. Porque nós precisamos estar 24 horas na dependência de Deus. Tem muitos pastores que têm alta performance, porque já não sentem mais a presença do Espírito, acham que, sabe, aquilo ali é negócio. Não, gente, isso não é negócio, isso é reino de Deus. Quando nós achamos que igreja é negócio, fecha as portas da igreja, porque aqui é pela fé. Às vezes eu estava conversando com o pastor Léo, o pastor Efigênio e o pastor Técio ontem, né? E eu olho para a vida do meu marido, ele vive na dependência de Deus. Às vezes eu vejo meu marido chorando na presença de Deus, de joelhos na presença de Deus, na dependência de Deus. E eu olho assim para ele, eu falo assim, você poderia ter tido outra escolha. Você poderia ser um empresário, você poderia ter seguido a sua profissão de psicólogo, você poderia ser hoje um palestrante no mundo todo. Mas você decidiu cuidar de vidas. E cuidar de vidas é um preço muito grande. E ele diz, eu não me vejo em outro local, a não ser sendo pastor de ovelhas. Sabe, isso é propósito, gente. Isso é propósito. Nós não podemos negociar os princípios. Porque para vivermos o propósito, precisamos passar pelo processo da vida. Todos nós precisamos passar por processo. A Bíblia diz que a gente tem que orar, buscar, servir, chamar a presença de Deus. E Deus, ele faz o que nós não podemos fazer, sim ou não? Um dia você precisou de um milagre. E isso é visão celestial. Saber que Deus faz o que nós nunca podemos fazer. E aqui a gente analisa a atitude de Orfa e Ruth, né? Orfa chorou e deixou a sua sogra. E ela disse, olha, eu te amo, sogra, você é maravilhosa, seu filho morreu, mas eu preciso continuar a minha vida. E quando você olha para a vida de Orfa, você sente né? Você sente assim uma falta de humanidade. Você sente falta de aconchego, falta de honra. Porque ela viu a sogra dela sofrendo.
Ela poderia ter dito, não, sogra, eu vou caminhar contigo. Eu vou estar aqui ao teu lado, eu vou enxugar as tuas lágrimas, eu vou, sabe, te servir. Mas Ruth, ela não pensou duas vezes, ela disse, sogra, eu estou contigo. Às vezes, nós vimos famílias que passam problemas muito complicados com nora e sogra. É muito difícil você ver sogro sendo problema com nora. É mais fácil você ver nora, porque nós mulheres somos muito mais complicadas. Sim ou não, meninas? Sim ou não? Ainda bem que vocês reconhecem, né? Porque eu reconheço. Todo dia eu digo, Eva, sai da minha vida. Eu não quero Eva perto de mim. O Guilherme está aqui tocando, aí foi dormir lá em casa sábado, né? E o Pietro com o teclado novo lá dele, que ele ama servir na casa de Deus. Lá vem o Pietro com o teclado em cima da cama que eu tinha acabado de fazer faxina no quarto dele. Eu acho que o Guilherme chegou e disse assim, a pastora é doida mesmo, é no púlpito em casa. E eu, Pietro, aqueles gritos, né? Meu filho, você colocou esse teclado aqui nunca mais. A última vez o Guilherme ficou olhando assim para mim, né, Guilherme? Mas é bom saber que a gente é normal. Eu falei, ó, aqui é tudo normal, viu? A casa tem confusão, brincadeira. Então a nossa casa é normal, né? E aí, a sogra, quantas pessoas têm problema com sogra? E eu digo, a palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, sogras, vocês que têm que conquistar o coração das suas noras. Não são as noras que conquistam as sogras, são as sogras que conquistam as noras. Porque assim a palavra de Deus diz. E eu louvo muito a Deus pela minha nora, porque ela é uma bênção na nossa vida. E eu tenho pedido sabedoria para conquistar a minha nora, para conquistar o meu genro agora que está chegando. Porque os filhos precisam se sentir abraçados. Sabe, isso é sabedoria de Deus. E ela diz, e Ruth diz para Noemi, Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Noemi, onde tu fores eu irei. Sabe, Ruth renuncia à oportunidade de um novo recomeço. Sabe, algo que ardeu no coração dela. Ela agiu com generosidade, ela agiu com fidelidade, totalmente diferente da outra nora, de Orfa. E aí você vem para Raabe, a história de Raabe. Raabe, ela renuncia à sua própria vida. Lembra lá dos espias? Quando eles vão espiar a terra prometida. E Raabe, ela tem compaixão, ela lembra do Deus de Israel, do Deus daquele povo. E ela diz, olha, eu vou renunciar, se me matarem não tem problema, mas eu vou esconder vocês aqui. Raabe, uma estrangeira, ouviu a voz de Deus, sentiu a voz de Deus, porque tratou com generosidade. O pastor Tércio estava falando sobre generosidade. Nós temos visto falta de generosidade nesse século. As pessoas não se importam mais com a dor do outro. Não se importam com nada. E a gente vai para Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Um publicano, um pecador, um corrupto, que roubava dinheiro do povo. Um homem que não tinha sentimento, era um agiota da época. E quando ele sobe naquela árvore que Jesus estava passando, e o Senhor sabia do coração de Zaqueu, porque Deus conhece o nosso coração. E ele diz, é impossível estar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Zaqueu, ele foi transformado por Jesus. Sabe, não importa o teu passado, não importa o passado do teu filho, ou do teu esposo, da tua esposa. Eu quero dizer para você que o Deus que a gente serve, ele restaura. É um Deus que transforma, que cura, que salva. Sabe, se o teu filho está vivendo hoje o que você não quer que ele viva, tenha certeza que ele tem promessa de Deus. E você precisa orar e profetizar e caminhar e dizer, Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós não podemos virar as costas, nós não podemos retroceder. O reino de Deus não é de quem retrocede, o reino de Deus é de quem avança. Glória a Deus. Sabe, Noemi, ela tinha certeza de que a vida dela tinha acabado, que não tinha mais esperança de nada. E ela tinha certeza que eles tinham saído da cidade do pão, porque eles desobedeceram à voz de Deus. Quando a gente sai sem direção de Deus, nós quebramos a nossa cara. Lembra de algumas atitudes que você já teve, de algumas escolhas que você já teve? Se eu for aqui perguntar, todo mundo vai levantar a mão, né? Algo que um dia convidaram para você participar, algo que um dia você decidiu fazer, ou um casamento que você não ouviu seus pais, ou os filhos que não ouviram seus pais. E aí a gente vai lá para Arão, lembra de Arão, irmão de Moisés? Quando Moisés estava lá recebendo a palavra de Deus, as tábuas da lei, o que é que Arão faz? Começa a fazer um bezerro de ouro.
Arão joga ouro dentro do fogo e se transforma num bezerro. E aí ele culpa Deus. Ele diz, não, eu só quando Moisés desce, o que é isso? Ele falou, não tenho culpa, foi Deus. Eu só joguei o ouro no fogo. Porque nós sempre estamos atrás de um culpado. E nós sempre culpamos a Deus as nossas escolhas. E nós não podemos culpar a Deus as nossas escolhas, nem do que acontece na nossa casa. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A Bíblia diz o quê? De Deus não se zombe. Mas ele diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pais, abram seus olhos. Amem os seus filhos. Viva um relacionamento bom com a sua esposa e com seu esposo. Se beijem, se abracem, sentem à mesa. Não murmurem, não reclamem, não discutam na frente dos filhos. Quer ter uma DR? Vai no quarto. Sai de casa para tomar um café. Vai lá no jardim ou onde você quer, ou numa praia. E aí você quebra, faz uma confusão. Mas resolve ser a presença dos teus filhos. Hoje os nossos filhos estão doentes, procurando apoio em outros grupos, porque as famílias estão adoentadas. Porque o núcleo familiar está fraco. Enquanto os casais estão brigando, os filhos estão adoecendo, o diabo está entrando dentro dos nossos lares. E nós precisamos olhar. Sabe, a bênção de Deus, a prosperidade é bênção de Deus. Mas para muitas pessoas a bênção de Deus é dinheiro. Não é só dinheiro. A bênção é estarmos na presença de Deus. A bênção é estarmos na direção que Deus tem para nós. Sabe, nós temos sempre dois caminhos para escolher. O que aconteceu com Noemi? Você escolhe Moabe ou Belém? Nós não podemos ser um crente inconstante. Você precisa congregar, servir, amar. Ontem eu vi um vídeo lá de um pastor na internet dizendo que ovelha não tem coleira, que você vai para qualquer canto, vai para cá, vai para lá. Lógico que a ovelha não tem coleira, mas ovelha tem pasto. Ovelha tem alimento. E nós não podemos estar mudando de igreja toda hora, gente. Você precisa florescer onde Deus te plantou. Nós somos livres, você vai para onde quiser, mas você precisa escolher um terreno para você plantar, você colher e você ter frutos e os seus frutos permanecerem. Eu vim de uma geração, eu nasci na igreja presbiteriana e a minha geração de cristianismo era firmada sobre a rocha. Sabe, nós nascíamos ali, nós criávamos os nossos filhos ali e ali nós construímos uma geração linda. Mas hoje as pessoas não querem construir uma geração. Elas querem estar onde elas se sentem bem, onde elas ouvem o que elas desejam ouvir, onde elas têm um grupo que se relacionem bem. Você tem que estar onde Deus quiser que você esteja. Você tem que florescer onde Deus te plantou. Crente não tem coleira, crente não tem coleira, ovelha não tem coleira. Nós somos livres na presença de Deus. Meu marido, ele sempre nos ensina que o pastor não é um guru. Porque tem ovelhas que acham que o pastor é o guru. Pastor, eu faço isso, eu quero um conselho. Aí o pastor dá um conselho, ó, deu certo, beleza. Deu errado, a culpa é do pastor. Nós não podemos viver esse cristianismo. O cristianismo não é troca. O cristianismo é servir ao Senhor. O cristianismo é servir ao próximo. Cristianismo é muito mais do que o mundo tem ensinado. Hoje é moda ser crente. Hoje dizer eu sou gospel é moda. Mas poucos são os cristãos que o mundo conhece. Poucos são os cristãos que o mundo conhece. Você tem sentado na roda dos escarnecedores? Você tem andado com quem fofoca, com quem fala mal de liderança? Ou de famílias? Você tem sentado ao lado de pessoas que acusam as pessoas? Não permita na sua casa, não permita lixo entrar dentro da sua casa. Seja luz por onde você andar. Sabe, Noemi ficou 10 anos em Moabe e só teve percas na vida dela. Quando eles voltaram para a terra que Deus tinha elegido para eles, a terra que manava leite e mel, eles tiveram a verdadeira prosperidade. Porque nós precisamos estar no lugar certo para vivermos o propósito certo. Sabe, a nossa confiança é no Senhor, gente. A nossa confiança não é em governo, não é em presidente, em prefeito, nada. A nossa confiança é no Deus de Israel. É no Deus que nós servimos. E a nossa atitude é orarmos pela nossa nação, é abençoar a nossa nação, é nos posicionarmos como mulheres e homens de Deus.
Não é ficarmos brigando, gritando, berrando, mas sim que as pessoas possam ver em mim e você a nossa firmeza e convicção. Eu tenho andado muito no meio político e alguns políticos falam para mim, dizem assim, pastora, fica tranquila, porque eu sei qual a sua ideologia. Eu digo, beleza, né? Você sabe o que eu defendo. Eu defendo família, eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas. Eu sou contra a ideologia de gênero dentro das escolas. Porque nós não vamos mudar. A palavra de Deus diz que as gerações podem passar 1000 gerações, mas essa palavra, ela permanece. E tem crente se escondendo por trás de muitas coisas. Nós não podemos nos esconder, nós precisamos pregar a palavra do Senhor como ela é verdadeira e fiel. Mas não podemos viver religiosidade. Chega de vivermos essa religião que aprisiona, que mata, que tem destruído os nossos jovens. Pais castradores, pais que não conversam com seus filhos, pais que não sentam para tomar um café, que não ensinam sexo para os seus filhos. Você ensina sobre sexo para os seus filhos? Você ensina para os seus filhos que eles são corpo, alma e espírito? A escola não é responsável, nem a igreja para ensinar sexo. É você que é pai e mãe. Sabe, Deus tem muito mais para nos dar do que nós para oferecermos a Ele. Sim ou não, gente? Às vezes no momento dos dízimos, ofertas e primícias, não era nem para a gente parar para pregar. O verdadeiro cristão, ele é dizimista fiel. Um verdadeiro cristão, ele é ofertante fiel. Um verdadeiro cristão, ele é primiciante fiel. Sabe, não precisava, na hora dos dízimos, chegar. Eu fui na Coreia, gente. Sabe como é que é a Coreia? Não tem momento de dízimos. As pessoas chegam ali e elas já deixam, pegam os seus envelopes, elas já deixam lá na entrada. Tem um local de colocar os seus dízimos, ofertas, as suas primícias, elas já entregam tudo ali. E o pastor só faz orar, não tem, porque eles entendem que o reino de Deus, que nós precisamos chamar o reino dos céus para a terra. E hoje nós vimos a Coreia, todas as igrejas oram na madrugada. Uma igreja que tem visto tantos sinais, maravilhas e prodígios. Uma igreja que 4:30 da manhã as mulheres estão lá vindo das suas casas num frio, menos graus. E elas estão vindo lá, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, para ir para a casa de Deus, todas cheias de agasalho, mas servindo o Deus que eles conhecem. Quem é fiel vive em fidelidade. Sabe, esse cristianismo que nós temos que entender. A Bíblia diz que nós somos o sal, o tempero. E nós somos a luz, porque onde tem luz, a treva sai. Onde tem luz, a treva sai. Quando Noemi chega com Ruth naquela terra, sem moradia, sem morada, ela vai para onde? A Bíblia diz que ela vai para o meio da colheita. Sabe, ela deixa o restante naquele momento que ela chega no meio da colheita, né? Que ela está lá no campo de Boaz. As migalhas eles deixavam para as viúvas, para os necessitados. E Noemi vai, e Ruth vai para lá e diz, não, eu preciso trazer comida para você, minha sogra. E quando Boaz, o dono daquele terreno, olha para Ruth, eles olham, nessa menina ninguém toca. Essa menina, ela pode escolher o que ela quiser nesse campo. Porque Deus, ele faz assim. Deus conhece os nossos corações. Deus levanta um ímpio para abençoar o justo. Deus abre portas onde não tem paredes. Deus coloca uma pessoa para você, para trazer provisão para a sua vida. Deus envia alguém para abrir a porta para você passar. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós cremos. A conduta daquela mulher era tão clara. Era uma conduta de dignidade, escolha certa de servir a Deus. Ruth, ela era impressionante. Impressionante. E Raabe ouviu falar de um Deus que abriu o mar. Raabe ouviu falar de um Deus que sustentou o povo no deserto. Raabe ouviu falar num Deus que colocava coluna de fogo para aquecer o povo. Raabe ouviu falar num Deus que abateu o faraó. Raabe ouviu falar num Deus que fazia milagres, sinais e prodígios. Cada personagem da Bíblia ouviu falar de um Deus em algum momento. E qual o Deus que você tem ouvido falar? Quais são... Quem tem trazido para você de novas esperanças? Quais são as vozes que você tem ouvido e o que você tem falado para a sua geração?
Ontem nós ministramos sobre discipulado geracional. Nós precisamos ser pais que discipulam as gerações. O que vai ser da próxima geração depende de mim e de você. Nós mulheres, o nosso ventre, dentro do nosso ventre, serão gerados e já foram gerados os homens e mulheres dessa nação. E onde está o discipulado geracional? Você tem discipulado seus filhos? Será que na sua mesa tem a presença de Deus? Será que quando você vai deitar e acordar tem a presença de Deus? Será que na sua casa tem louvores? Será que na sua casa fala de milagres? Ou você é supérfluo? Ou você só fala de coisas? Sabe, quem ama a Deus, fala de reino. Quem ama a Deus, ensina o caminho ao menino. Os filhos não têm escolhas, não tem. E tem pais negociando com o filho. Não, filho é para ter ordem. Filho é para ter regras. Não quer ir para a igreja? Você vai para a igreja sim. Como você vai para a escola. E cria o hábito na vida dos teus filhos. Nós precisamos criar o hábito na vida dos nossos filhos. Sabe, não esqueça que existem 2 caminhos. E toda colheita é consequência de escolhas certas e erradas. Cadê o louvor para vir para cá? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. Sabe, se você está passando algum problema na sua vida, você que está aí online conosco, você que está aqui, e você diz, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais esperança para a minha vida, eu não tenho mais esperança para o meu casamento, eu não tenho mais esperança para os meus filhos, eu não tenho mais esperança para a minha vida espiritual, eu não tenho mais esperança para a minha vida financeira, eu não tenho mais esperança. Eu quero dizer para você que o Deus que você conhece é um Deus de esperança. O Deus que você conhece é um Deus que faz milagres. Mas nós não podemos ser covardes ao ponto de querermos somente que as irmãs de oração orem por nós, que os pastores orem por nós. Não. Deus tem te dado autoridade sobre a terra para você orar pelos enfermos e ser curados, para você abençoar os seus filhos, para você profetizar a provisão dele sobre a sua casa, para você orar pelo próximo que Deus coloca sobre a sua vida. Sabe, é esse Deus que nós precisamos crer, é esse cristianismo que nós precisamos buscar. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque você tem sede e fome de Deus. Sabe, não é fácil ser cristão nesse mundo, não. É fácil dizer que é gospel. Mas ser cristão é difícil. Perdoar é difícil. Sim ou não, gente? Sim. Perdoar o traidor é difícil, mas olha, o perdão não fala do outro, o perdão fala de nós. Fala da gente. Porque a Bíblia diz... Perdoa os teus inimigos. Que mérito você vai ter perdoando os teus amigos? Ama os teus inimigos. Que mérito você vai ter você amando somente os seus amigos, que aquelas pessoas que combinam com você, que são do teu grupo? Viver o cristianismo é algo que nós devemos construir todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Se alguém me maltratou, se alguém me colocou dentro de um cativeiro, dentro de um poço, assim como José, o que faria Jesus? Domingo eu ministrei aqui sobre José. José foi vendido pelos seus irmãos. José tinha uma túnica linda, colorida, que o seu pai deu para ele. Por quê? Porque Jacó amava José mais do que os seus outros filhos, é claro. Deus não tem filhos escolhidos ou preferidos. Deus tem filhos que preferem a Ele. Vou repetir. Deus não tem preferência nem filhos preferidos. Ele tem filhos que preferem a Ele. É relacionamento com o Pai. Deus conhece o teu coração. E Deus olhou para José dentro daquela cova. E ele é um profeta das nações. Ele é um sonhador. Ele é um visionário. Ei, José... Os seus irmãos quiseram te matar, eu não deixei. Eu levantei Rubem para dizer, nele não toca porque ele é nosso irmão de sangue. José, mas fica tranquilo aí, porque é tempo de humilhação. É tempo de processo na tua vida. Mas aguarda o que eu farei contigo. Anda em fidelidade. José, não negocia os princípios. Ei, José, fica tranquilo, porque eu sou o teu Deus, o Deus de Israel. O Deus que te deu 2 sonhos.
E José chega lá no Egito. E ele é preso, ele é humilhado, ele é assediado sexualmente lá pela mulher de Potifar. Mas aí Deus cria uma situação para fazer José ser governador do Egito. E Deus criou a primeira situação, que foi ele ser vendido. Deus criou a segunda situação, que foi ele decifrar os sonhos. E Faraó olha e diz para ele: você vai ser aquele que vai governar essa terra. E aí quando os irmãos de José, Deus mandou uma seca, igual mandou para o estado do Ceará, mandou uma seca lá para o povo de Israel. E aí Jacó diz: filhos, vão para o Egito, procurem o governador, vão lá comprar trigo e tragam comida para nós, porque nós vamos morrer. E os irmãos vão. E quando eles chegam lá, eles se deparam com José, o governador do Egito. Eu acho lindo, gente, essa história. Porque essa história, eu olho ela todos os dias. E eu digo: Deus, me ensina a ter o coração de José. Porque se a gente não tiver o coração de José, a gente morre de câncer, morre de raiva, morre de desgosto, morre de desgraça, tudo que você puder imaginar. E aí José olha para os irmãos dele, os irmãos não conheceram José. José estava todo bonito, todo cheio de fardas de Faraó. Devia ter ouro. E José não revela que é o irmão, que ele é o irmão. E eles falam: olha José, olha governador, nós viemos aqui comprar trigo porque nós somos filhos de um pai direito lá de Canaã. Nós somos tantos irmãos, dois ficaram lá, um morreu. E José olha assim: um morreu, né? Um morreu. Ele diz: tranquilo, José, manda eles voltarem. Vai, volta aquela confusão toda para poder comprar o trigo, porque José tinha estratégia. Deus vai te dar estratégia. Em nome de Jesus. Estratégia, espírito de sabedoria. Ele se tornou governador porque ele tinha sabedoria do céu sobre a vida dele. Porque ele falava pouco e escutava mais. Deus está mandando você hoje falar menos e escutar mais a palavra dele. Deus está dizendo que você não se contamine com as mesas do Egito. Ei, Deus quer santidade. Deus fala para mim que tem pessoas hoje que vieram aqui para esse culto e que estão em online, porque Deus quer trazer santidade. Sabe, no tempo do deserto, você buscava santidade. Mas no tempo da fartura, Deus está falando para você hoje que você precisa continuar buscando santidade. E aí, quando José olha para ele e diz assim: eu sou o irmão de vocês. Eu sou aquele que vocês venderam, colocaram dentro de uma cova, de um buraco. Que vocês disseram, deixaram meu pai 21 anos sofrendo. Eu sou aquele que vocês me venderam por 20 ciclos de prata, R$1.300 no dinheiro de hoje. Eu sou aquele que vocês não suportaram a luz que brilhava em mim. Eu sou aquele que vocês não suportaram a presença de Deus viva na minha vida. Eu sou esse. Eu sou José. Mas fica tranquilo, irmãos. Não chorem. Não tenham pesar nos seus olhos. Não fiquem angustiados, porque foi o meu Deus que permitiu todo esse processo para eu chegar onde eu estou hoje. Deus está falando para você nessa noite: não te preocupa pelos desertos que você tem vivido, pelas humilhações que você tem passado, pelo desprezo dos amigos sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar como José. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai derramar a mesma unção que Ele derramou sobre José. Ele vai derramar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque nós não podemos negociar os princípios de Deus. Não. José não negociou o assédio sexual. Ele não entrou na pornografia. Ele não se tornou um adúltero. Ele não bebeu vinhos. Ele não se prostituiu. Ele não mentiu. Ele não sentou na roda dos escarnecedores. Ele disse: eu sou filho de Deus. Eu carrego a marca do Espírito Santo na minha vida. É uma história linda essa de José. Porque ele poderia ter se vingado dos seus irmãos. Sim ou não, gente? Dá vontade ou não de vingar de inimigo? Dá vontade ou não de nos vingarmos daquele que nos maltratam, que pisam, que nos humilham, que sabe, passam por cima de nós? Mas José olha e diz assim: irmãos,
fiquem tranquilos, porque Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu eu passar por esse processo para eu chegar nesse trono e para eu ajudar o povo, o meu povo, a não perecer e nem sentir fome. Deus estava preocupado, não era só com José, era com o povo de Israel. Porque Deus não se preocupa, quando Deus nos eleva, Ele não está preocupado só com a gente não, Ele está preocupado com quem precisa da gente. Se Deus não colocou riquezas na tua mão, é porque você precisa de Deus. Coloca aqui, Pai, confia em mim, Deus. Coloca a semente, porque eu vou fazer o teu reino prosperar, eu vou abençoar o teu reino. Então não te preocupa com o deserto que você está passando, diz Deus. Pode confiar, pode confiar, pode confiar, porque eu serei fiel a ti, em meio ao deserto, no meio do Egito, no meio de uma cova, sabe Deus, no meio de uma penitenciária, em qualquer lugar, com assédio sexual, eu vou dizer não ao sexo ilícito, eu vou dizer não à pornografia, eu não vou desejar a mulher do próximo, porque José foi esse homem, fiel até a morte. Mas Deus não vai te abençoar somente para você ficar para você. Deus, Ele vai te abençoar para você ser um abençoador na terra. Viu o que o nosso irmão disse aqui? Ele disse, a minha alegria de plantar sementes no reino de Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, muito obrigada, Pai. Sabe, Deus manda dizer para você que você não está vivendo e não está chovendo sobre a tua vida, porque muitos preferem Mamon do que Jesus. Não se apegue às coisas materiais. Não, tudo isso passa. Eu estava conversando com a Andréa e ela falou assim, pastora, você lembra de uma pastora que veio sempre ela vinha para o chá de mulheres, e era uma mulher tão abençoada, uma pastora. E há 2 domingos atrás ela estava pregando no púlpito. Ela faleceu no púlpito do infarto fulminante. A vida é um sopro. É um sopro. Nós vivemos em constante movimento, porque Deus quer que a gente se movimente, que a gente faça a obra dele. Mas não se movimenta só para ti, não. Se movimenta primeiro para trazer o reino dos céus para dentro da tua casa, para trazer o reino dos céus para dentro da tua empresa, para trazer o reino dos céus para o meio que você convive. E depois assim, Deus, a tua palavra diz que eu preciso amar ao próximo como eu me amo. Quando Deus te abençoa financeiramente, Deus está dizendo para você, filho, filha, eu vou te abençoar para você abençoar a tua casa. Eu vou te abençoar para você abençoar o meu reino. Eu vou te abençoar para você abençoar o próximo. O próximo. Você tem pensado no próximo? Nós tivemos aqui sábado, fomos lá para o Saber Viver Taliajai, que foi um dia lindo. Nós tínhamos 10 voluntários, será? Ou mais os nossos? Nós temos muitas pessoas na Seven. Por que você não se tornou um voluntário? Quando você aprender a servir aos necessitados, quando você olhar para aquelas criancinhas, sabe? Aquelas crianças cheias de feridas na pele. Muitas mães que não têm condição financeira, mas estão ali juntas, tentando sobreviver. E nós precisamos sair da igreja e fazer o ID do Senhor. Deus vai levantar você nessa noite como um profeta das nações. Deus vai fazer você entender o seu propósito aqui na terra. Nós temos aqui a Jaiane e o Marquinhos. Eles são empresários. Eles não tinham nenhuma necessidade de construir o Saber Viver. Uma casa que acolhe meninos adictos, meninos que estão em tratamento e restauração. Mas sabe por que eles têm essa casa? Porque eles amam servir. Porque eles querem ver as pessoas transformadas. O Marquinho, ele coloca dinheiro dele lá dentro com a Jaiane. E quanto mais eles plantam, mais Deus tem abençoado a vida deles financeiramente. Sabe, nós precisamos ser como José, visionários, determinados, verdadeiros, fiéis, que nos importamos com o próximo, que perdoamos 70 vezes 7. Esse é o cristianismo. Não é o cristianismo gospel, de show, de pastores que vêm de fora, de cantores que vêm de fora, não. Esse é o cristianismo todos os dias.
Sabe quando eu vou chamar alguém para vir ministrar aqui? Um dia desse eu fui chamar uma mulher para ministrar. 20 mil reais para pregar 40 minutos. Eu, como assim? 20 mil reais para pregar 40 minutos? Ai, pastora, porque ela é muito boa, ela fala muito bem, ela está na mídia. A Bíblia diz que o obreiro deve ter o salário dele. Mas isso não é ser gospel. Isso não é ser cristão. Nós precisamos viver o cristianismo. Você não precisa de celebridade gospel para ser cheio do Espírito Santo, não. Você precisa de Deus. Você precisa se dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu quero viver na tua presença. Comece a servir onde Deus tem te plantado. Comece a plantar sementes no mundo espiritual, porque sabe o que é que Deus diz? Tudo que Ele você plantar, você vai colher. Tudo. Ai, pastora, quer dizer que a gente não vai ter evento? Vai, gente, vai continuar. Você vai ter palestrantes de fora, cantores de fora, mas isso não é o mais importante na vida de um cristão. Não é isso que tem que te motivar a vir para uma igreja. O que te motiva a vir para a igreja é o teu crescimento com o Espírito Santo. É isso que nos motiva. De estarmos aqui na igreja, de fazer o ídolo do Senhor, de você levantar. Eu faço parte de uma igreja que há 80 anos serve. Que daqui já saíram muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas. Que daqui já foram enviados muitos missionários. Que nós já criamos mais de 200 igrejas no estado do Ceará. Você que não conheceu o pastor Samuel Pai, quantas igrejas ele criou, quantas igrejas ele construiu. E sabe o que ele dizia? Isso não é império. Pastor Samuel, ele construía as igrejas. Ele pegava a chave da igreja e dizia: filho, agora é contigo, voa. 15 dias atrás, nós estávamos aqui domingo de manhã, chegou um pastor de uma igreja que nós construímos. E ele falou: pastor Munguba, eu não posso vender a igreja, nós vamos comprar um terreno do lado para poder vender esse e construir outro. E quem assina é o pastor Samuel Pai, ele não está mais aqui, morreu. E o senhor quer ainda esse terreno? Porque é de vocês. E Munguba Júnior: não, filho. Pastor Samuel Pai entregou na sua mão e é seu. Você tem feito o reino de Deus. Munguba Júnior poderia ter dito: não, você não vende não. Ou você continua aí, ou então você me entrega o terreno, porque muitos fazem assim. E Munguba Júnior disse: não, palavra dada, palavra cumprida. Precisamos entender o que é o verdadeiro cristianismo. Não é o império, o verdadeiro cristianismo é cuidar de vidas e fazer o ídolo do Senhor. Enquanto o louvor está cantando, se você tem vivido uma vida e diz: pastor, eu preciso de milagres na minha vida. Pastor, eu preciso de transformação na minha casa. Pastor, eu preciso de algo novo. Vem aqui que nós vamos orar. Nós temos pastores que vão orar por vocês. Servos, intercessores, que vão derramar o óleo sobre você. Dobre aqui os seus joelhos, nós vamos orar. Aproveita, gente. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Declara isso no seu coração. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo no que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Em suas mãos aos céus declare: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Nós queremos mais, Senhor, de ti. Derrama a tua glória, a tua Shekinah sobre esse lugar, Senhor. Andelelebereshida, lecantra, haramanaya, cantra, júbia. Oh, Espírito Santo. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte. Declara ao Senhor, declara ao Senhor. Temer por quem, se eu estou. Fé é a certeza do que a gente não vê. Você não está vendo no mundo físico, mas você está enxergando no mundo espiritual. Você está enxergando as portas se abrindo, os demônios saindo da sua casa, a sua casa sendo edificada pela rocha, sendo transformada por Jesus. Você está vendo os seus filhos sendo libertos, o seu casamento prosperando. Você está vendo a sua vida financeira sendo restaurada. Oh, Espírito Santo, nós sentimos a tua presença, Pai. Que venha, Senhor, a tua glória sobre essa casa, Senhor. Senhor, muito obrigado pelos 80 anos da Seven, Pai. Eu creio, Espírito Santo, Deus. Oh, Espírito Santo, me mostra, Pai, nessa noite, Senhor. Corações sendo transformados, Pai. Tu me mostra, Pai, pessoas que tentariam suicídio, Deus. Com as suas vidas destruídas, Pai. Quantos pensamentos suicidas, Pai. Tu me mostra, Espírito Santo, o Senhor retirando desses corações, Pai, as incertezas, as desilusões, Senhor, a tristeza da alma, Pai. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor, derrama a tua glória, Pai. Irás prover de novo. Vivo no que vejo, vivo. Irás prover de novo.
Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina, você não imagina, você não imagina. Deus irá fazer. Você não imagina. Erga suas mãos aos céus, declare: coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Você não imagina. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu a paz. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo no que vejo, vivo no que vejo, irás prover de novo. Eu creio em ti. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz suba em meu lugar, me faz entender
forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir com essas mãos aos céus. Eu vou subir o monte e vou ficar lá até te encontrar. Vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir, eu vou subir o monte e vou até te encontrar. Vou entrar na casa e vou fazer morada. Queremos o teu nome engrandecer, te agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos infinito amor. só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós recebemos o banquete dos céus, a tua presença, Pai, o teu mover, Senhor. Senhor, leva para os nossos lares, Pai. Obrigado, Deus, pela cura, porque eu fui curada, Senhor, tenho certeza nessa noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos, Deus, que viver o propósito, quando nós vivemos o nosso propósito, nós podemos enxergar um mundo diferente, Pai. E eu profetizo sobre a tua vida, que aquele propósito que você nunca viveu, Deus vai te dar tanta sabedoria, Deus vai abrir a tua mente, que coisas novas acontecerão. Ide na paz do Senhor, que Deus possa abençoar a tua casa, os teus filhos, as tuas finanças, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Ide na paz do Senhor, um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida.